Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que eu já passei por isso. Talvez você que esteja aí do outro lado esteja passando ou conhece alguém que já passou por isso. E eu vou trazer um dado muito relevante, que é o seguinte: você sabia que mulheres médicas podem viver até 20 anos a menos do que outras mulheres na população geral? E a gente não tá falando de genética, a gente tá falando sobre o sistema e como é realizada a formação da carreira médica. E isso tem nome e se chama burnout. Ana, e por que você vai falar sobre burnout? Bom, vamos lá. Porque eu tive uma formação muito pesada dentro da minha carreira cirúrgica. Então, para quem não me conhece, meu nome é Ana Venturini, eu sou médica, sou cirurgiã geral, cirurgiã vascular, cirurgiã do transplante renal, cirurgiã de captação de órgãos e também empreendedora. Então, a minha carreira na medicina, eu posso dizer que ela foi uma carreira muito pesada, com muita dedicação e níveis de estresse altíssimos. E se eu puder ajudar você que tá aí do outro lado a tentar suavizar os seus níveis de estresse enquanto você tá se formando, até para depois que você se formou, mas você ainda vive nesse ambiente super estressante que a medicina coloca pra gente, eu quero tentar te mostrar que existe uma saída e que não precisa ser para sempre assim. É que é muito a maneira como a sociedade ela coloca isso pra gente, como o sistema joga isso em cima da gente e a gente acaba achando que não existe uma saída. Então minha intenção aqui é mostrar que o burnout é muito sério e que dá para ser mais leve a formação durante a carreira médica e depois que você já formou. Você não precisa viver estressado para sempre, tá? Então vem comigo. Então vamos falar um pouquinho dos aspectos técnicos do burnout. Primeira coisa, tá? A OMS, ela define o burnout como um CID ligado ao trabalho. Então sim, ele está diretamente relacionado ao seu trabalho, tanto em relação à qualidade de trabalho, a ambiência, quanto a quantidade ali de trabalho. Então isso é a primeira coisa. A segunda coisa é que dentro da nossa carreira, da carreira médica, dependendo ali da especialidade, a gente tem de 40 a 60% de chances de ter um burnout. Então a gente tá falando, gente, de mais da metade dos médicos vão ter um burnout. Quando a gente traz isso para o âmbito feminino, piora ainda mais. Por quê? As mulheres não só têm a obrigação de serem boas profissionais dentro do ambiente de trabalho, como a dupla jornada, então cuidar de filho, cuidar da casa, fazer a gestão familiar, como ainda a gente tem um negocinho, gente, que atrapalha a gente a beça, que se chama perfeição. Então ensinam pra gente que a gente tem que ser o quê? Perfeita. E que a gente não pode errar. E aí isso te traz um peso emocional muito grande. Então esse desgaste ao longo da sua carreira, ele vai somando. Então se você tá em um ambiente de trabalho que é tóxico, que não é legal, se você tem ainda muita sobrecarga de trabalho, somado a essa pressão psicológica que você se coloca, gente, não tem como, a gente vai surtar. Não tem como. Então, realmente não tem como dar conta de tudo. E aí a gente começa a sentir aqueles sintomas do burnout, né? Que é você não se reconhecer mais. Então, por exemplo, vamos supor, eu sempre fui uma pessoa muito de boa com a vida, que saía, sempre gostei muito de conversar com as pessoas, de me relacionar, de viver a vida, aproveitar a vida. Gente, quando eu estava ali no auge da infelicidade com o meu trabalho, praticamente não me reconhecia. E eu lembro de conversar isso com a minha psicóloga. Eu falava, olha, essa não sou eu. Assim, eu não sei o que tá acontecendo. Eu virei uma pessoa muito resmungona, uma pessoa que as pessoas não queriam estar perto. Eu brinco que o meu apelido na residência era Zé Bad. Olha isso. Meus colegas de trabalho me chamavam de Zé Bad. Tipo, e eu falava, gente, isso não sou eu. Eu sempre fui uma pessoa alta astral, tentava ver o lado bom das coisas. Mas quando você tá sugado por tudo, né, pelo ambiente, por essa questão de você estar sempre perfeita e tudo, e você não tá conseguindo entregar um bom trabalho, nossa, às vezes você tá entregando um bom trabalho, mas na sua cabeça você acha que você não está. E aí você vai ficando pequenininha, 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 até que você não se reconhece mais. E você tá sempre exausta, você tá sempre cansada, você fala, gente, não aguento mais. Tipo assim, você não tem propósito. Aquilo que você faz perde o sentido. Você fala, poxa, mas eu queria virar cirurgião, eu queria fazer tal especialidade, e aquilo de um dia para o outro, né, em alguns meses, você olha e fala, cara,
isso aqui não faz sentido mais pra mim. Não foi pra isso que eu estudei tanto, que eu me dediquei tanto. Então esses são alguns dos sintomas que o burnout ele pode trazer, e eu acredito que talvez você já tenha tido algum desses. E uma coisa importante da gente lembrar aqui é que isso não é sua culpa, tá? Primeira coisa, não é você... Ana, eu preciso botar a culpa em mim e eu tive o burnout, que a culpa é minha? Não. Gente, por que acontece isso dentro do sistema que a gente tem aqui tradicional, digamos assim, dentro da medicina? Bom, vamos lá. A gente tem a cultura de plantão intermináveis, né? Então, assim, cara, a gente realmente tem ali um ganho financeiro com o plantão. E aí, muitas vezes, você dá a sua saúde em troca de um plantão, que hoje em dia tá cada vez mais mal remunerado. Então, isso é a primeira coisa. Segunda coisa, pressão de convênio e dentro do ambiente hospitalar. Então, a gente tem essa cultura dentro da medicina de que você precisa, quanto mais você trabalhar, mais bem-sucedido você vai ser. E isso é uma coisa que não é verdade, tá bom? É óbvio que você precisa se dedicar horas pela sua formação, principalmente se você tem uma formação cirúrgica como a minha, horas de voo. Eu preciso operar muito para operar bem. Ok. Agora, o ambiente e a maneira como eu faço isso não precisa ser desagradável, tá? Mas colocam dentro da nossa trajetória, da nossa carreira, que precisa sim ser difícil, que você, mesmo que você faça tudo certinho, você não vai receber um mérito por ter feito tudo certinho. A gente tem aquela cultura do não reconhecimento, né? Do tipo, não, se der parabéns, vai ficar se achando e não vai, e vai achar que já tá bom, que não precisa de mais. Então aquilo ali vai te consumindo. Vai te consumindo, vai te consumindo, e acaba que te desestimula em vez de te estimular. E eu lembro que durante a minha formação cirúrgica, a gente brincava que, olha isso, é bizarro, tá? Mas a gente brincava que quanto mais noites viradas, mais incrível você era. E eu falava assim, gente, hoje em dia, graças a Deus, o meu auge é dormir todas as noites em casa. Então, eu acho que quando você vive nesse ambiente de realmente se doar e tudo, e a medicina é mais importante do que a sua vida, talvez você esteja se levando para esse burnout. E lembrando, gente, a culpa não é sua. A gente está imerso nesse ambiente. Eu também não consegui enxergar. Eu não consegui enxergar que aquilo ali estava fazendo mal para mim. Eu achava que eu precisava passar por aquilo para provar para alguém, não sei para quem, porque depois eu não queria mais provar nada para mim. Eu só queria ser feliz e ter uma boa formação e uma boa qualidade de trabalho. Então, eu preciso, esse vídeo é justamente para eu tirar desse ambiente. É para eu mostrar que sim, ó, vamos sair daqui e existe esse outro ambiente aqui que é super agradável, que dá para você ter uma qualidade de trabalho, uma qualidade de vida associada com a medicina. E que você não é a medicina apenas. Você é um ser muito maior do que ela. Beleza? E aí você deve estar me perguntando, tá bom, Ana, legal, eu tô nesse ambiente, eu não aguento mais, eu não tô satisfeita, a medicina me sugou tudo que eu tenho, talvez esteja passando por um burnout. Quais são os caminhos possíveis, tá? Então, vamos conversar sobre isso. Eu quero que você leia, primeiro de tudo, eu quero que você leia esse livro aqui. Quem me segue no Instagram, com certeza já ouviu eu falando sobre esse livro, que se chama Como as Mulheres Chegam ao Topo. E ele mostra como que a gente tem, principalmente as mulheres, mas se você é homem e tem liderado as mulheres, eu acho importante você ler também, principalmente para entender como que é o funcionamento do raciocínio de mulheres no trabalho. Então, a gente funciona de maneira diferente dos homens. Depois que eu li esse livro, eu queria ter lido ele na residência, eu li depois que eu me formei, e depois que eu li esse livro, eu entendi que a minha maneira de me comportar, ela me auto-sabotava. Então, eu entrava num ciclo e não conseguia mais sair dele, que era justamente o que esse ambiente tóxico me colocava. Então eu comecei a me colocar em ambientes saudáveis, eu comecei a criar o meu próprio ambiente. Ana, o que são esses caminhos? O que são esses ambientes? Então, o primeiro de tudo é entender que, cara, o sistema não vai mudar, tá? Então, beleza, Ana, você falou, cara, a culpa não é nossa, realmente o sistema, ele molda a gente para trabalhar dessa maneira e muitas vezes o resultado disso é o burnout. Já que a gente não pode mudar o sistema, e realmente, gente, a gente, né, para lutar contra o sistema talvez vão demorar anos e anos e anos, eu acho que as culturas dentro das residências, elas já têm melhorado, as culturas dentro da residência, elas já têm melhorado, a gente vê que já tem, em alguns lugares, já tem melhora ali na ajuda, na hierarquia do R1, do R2, do R3. Então isso aí eu acho que tá melhorando. Mas então o que você que tá aí pode fazer agora, né? O que depende de você? Então vamos lá. Primeiro, eu gostaria que você lesse esse livro. Aquele livro ali é muito interessante para você dar os primeiros passos para sair
desse pensamento que a gente tem que acaba afundando nós mulheres, tá? Segunda coisa, se coloque em ambientes que não sejam tóxicos, tá? Eu sei que é muito difícil sair desses ambientes tóxicos. É igual quando a gente brinca, que a gente bota a florzinha, que ela tá num ambiente que ela não tá pegando sol. Quando ela pega sol, ela vira uma flor linda, ela desabrocha. É a mesma coisa, tá? Então, se você, infelizmente, está vivendo um ambiente tóxico, procure lugares onde as pessoas estão vivendo o que você gostaria de viver. Ana, mas eu tô com medo. Dá medo. Sair da zona de conforto dá medo, tá? Mas acredite que existem momentos na medicina, existem caminhos na medicina que você pode sim ser bem remunerada, que você pode não trabalhar 100 horas, 120 horas por semana, tá? Que você pode ver a medicina como um trabalho e não apenas como a sua vida inteira. Que você vai ter tempo para os seus filhos, que você vai ter tempo para viajar e você ainda vai ser bem remunerado por isso. Existe esse caminho e é por isso que eu tô aqui te mostrando que ele existe. Ana, que caminho lindo é esse maravilhoso? Ele se chama empreendedorismo. Por isso que vocês viram toda a minha trajetória e onde é que eu acabei? Empreendendo. Empreender me deu o quê? Liberdade dentro da medicina, satisfação, retorno financeiro e felicidade. Existe como a gente empreender dentro da medicina e ser muito feliz, muito mais leve. Ana, eu vou trabalhar pouco? Não, você não vai trabalhar pouco, você vai trabalhar muito, mas lembra que a gente falou sobre o propósito? Você consegue enxergar o seu propósito quando você empreende. Então é muito mais leve, você consegue criar o seu ambiente. Você está com pessoas que querem crescer com você, que querem ver você crescer. E isso muda tudo, gente. Isso muda completamente a sua vida. Então, quando você começa a empreender, você não deixa que o outro defina o seu valor. Você define o seu valor. E isso muda completamente o seu jogo dentro da sua carreira. E a terceira coisa que foi muito importante para minha carreira foi aprender a dizer não. Parece bobo, mas não é. Aprender a dizer não. Porque, gente, principalmente quando a gente forma ou a gente tá ali na transição da formatura, final da residência, pra realmente se formar, você começa a querer pegar tudo. Você não quer dizer não, você fala, não, tudo é oportunidade, eu não posso perder nada. E aí você começa a surtar de verdade, porque você não tá sendo bem remunerada, porque você não sabe definir o seu valor, você tá deixando que o outro defina o seu valor, você quer pegar tudo pra agradar o outro, porque senão você acha que não vai ter oportunidade, e cada vez mais você tá negando a você mesma o que você quer. Então, a partir de hoje, eu queria que você começasse a entender o que de fato, quando alguém te oferecer uma oportunidade, você olhar para ela e analisar, cara, será que vale a pena? Será que realmente isso aqui tá me levando para o lugar que eu quero? E eu gosto de brincar que existem oportunidades disfarçadas de ameaças. E eu caí muito nesse jogo, nossa senhora. Quando eu me formei, eu queria pegar tudo. Tudo, porque eu tava naquela cultura de que eu precisava trabalhar muito, trabalhar todos os dias, porque só assim eu seria muito bem sucedida no meu trabalho. Até eu conseguir sair disso, demorou. E aí eu fui entendendo que, na verdade, essas oportunidades que estavam me oferecendo não estavam me levando para onde eu queria. Elas eram oportunidades disfarçadas de ameaça. Então, toda vez que aparecer uma oportunidade na sua vida, eu quero que você... Uma oportunidade de emprego, eu quero que você escreva no papel e fale, cara, isso aqui tá me levando? Isso aqui vai me levar para onde eu quero ir? Porque senão, cara, não tenha medo de dizer não. Quando eu comecei a dizer não, a minha carreira começou a decolar. Tanto a carreira cirúrgica, quanto a carreira, quanto a minha empresa empreendendo na parte de educação e no mundo digital. Então, gente, se médicas vivem 20 anos a menos, é porque tem alguma coisa muito errada. Então, a gente precisa parar de romantizar essa carreira tradicional de trabalho exaustivo, que o seu trabalho só vai ser recompensado se você tiver que doar a sua alma. Pelo amor de Deus, não. Então, procure ambientes saudáveis, procure andar com pessoas que querem ver o seu crescimento, procure você se auto-parabenizar pelas suas vitórias e por tudo que você já construiu até aqui. E se você gostou desse vídeo, eu quero que você envie para alguém que esteja passando por isso ou por alguém que já passou por isso, para contar a história aqui embaixo nos comentários, tá bom? E vamos junto, conta comigo e até a próxima.